Olá, meu irmão, minha irmã. Eu estou novamente aqui com Dom João Francisco Salme, direto aqui da Cúria Diocesana de Tubarão, e ele vai conversar mais uma vez com a gente, falando sobre o tema deste mês. Estamos no mês de setembro, o mês de setembro da Igreja é um mês dedicado à Bíblia. Boa tarde, Dom João, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde também a você que nos assiste nessa hora. Então, nós estamos iniciando o mês de setembro, que é conhecido como um dos meses temáticos. Assim como o mês de agosto, que é mês das vocações, o mês de outubro, mês missionário, já é tradicional que, então, como esses meses também, setembro seja tido como um mês, eu dizia, temático. O tema é o da Bíblia, da Sagrada Escritura. Isso não quer dizer que só nesse mês de setembro se deva dar atenção à Bíblia. É um tempo especial, um tempo que nos é proposto como sendo para reflexão, para buscar ter mais contato com a Sagrada Escritura. É uma volta à Palavra de Deus. Nós, como cristãos católicos, temos uma prática religiosa que é baseada na Palavra de Deus. Podemos dizer que nós somos da religião da palavra. Se a palavra de Deus não fosse levada a sério, se nós a deixássemos de lado, nossa religião perderia completamente o sentido, seu fundamento, sua razão, sua luz, né, sua sabedoria. Então, para nós, a palavra de Deus é essencial. A palavra de Deus na Bíblia, na Sagrada Escritura, o Antigo e o Novo Testamento. O importante aqui é dizer que o Antigo Testamento ele é compreensível, ele se entende ou se explica à luz do Novo Testamento. Nós não somos mais judeus, nós somos cristãos. Mas para nós cristãos, a Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento, o livro dos judeus, é muito importante. É o nosso livro também. Mas na lei, nos profetas, no Antigo Testamento, que os judeus se baseiam. E Jesus também era judeu, mas nós somos seguidores de Jesus, que disse, eu não vim abolir a lei, quer dizer, o Antigo Testamento, mas vim levá-lo à plenitude. Então, conhecer bem o Novo Testamento, os Evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as cartas, o Apocalipse, enfim, todos os livros do Novo Testamento nos põem diretamente diante de Jesus e nos ajudam, então, a entender o Antigo Testamento. Nós, de uns tempos para cá, estamos sempre insistindo que é muito importante que se tenha a prática da leitura orante da palavra. A leitura orante da palavra é um método, um modo da gente lidar com a Sagrada Escritura. Para podermos falar com Deus, nós temos que ouvi-lo, ele falando, e também responder a ele. É um diálogo. E a oração baseada na palavra de Deus é uma oração que leva em conta de forma imediata, de forma direta, aquilo que Deus nos diz constantemente. Então, qualquer passagem da Sagrada Escritura, lida, refletida, estudada, meditada, ouvida, deve nos levar a procurar entender o que ali Deus nos diz. Para isso é importante ter algum conhecimento, buscar alguma explicação, ter uma ajuda de alguém que nos oriente, porque senão nós corremos o risco de interpretar mal ou até tirar conclusões que a Sagrada Escritura não está dizendo. Então, o primeiro passo da leitura orante da palavra é a gente procurar conhecer bem o texto que a gente vai ler, que a gente vai meditar e a partir do qual a gente vai falar com Deus. Conhecer bem. Se em torno dessa passagem houver alguma explicação que nos possa ajudar, ainda melhor. Logo depois de a gente ter tomado um bom conhecimento daquilo que aquele texto diz, o que está escrito ali, por que está escrito, então a gente pode e deve dar um passo adiante, que é procurar perceber o que aquele texto diz para a gente, o que a palavra de Deus me diz para mim, o que é que eu percebo que tem a ver com a minha vida, o que é que essa passagem da Sagrada Escritura questiona em relação à minha vida, confirma em relação àquilo que eu faço, o que é que a palavra de Deus me diz agora. Primeiro o que ela diz em si, depois o que ela diz para mim. E um terceiro passo importante é o que essa palavra me leva a dizer a Deus. Se eu tomei conhecimento da palavra de Deus, eu me esforcei por compreendê-la, por saber o que ela diz ali. Se ainda eu procurei ser dócil, ser humilde, ser um ouvinte, e procurei perceber o que ela diz para mim, agora o que é que eu tenho vontade de dizer a Deus a partir daquilo que a
palavra de Deus me disse. É a volta para Deus de minha parte. Ele falou para mim, agora eu falo a Ele. E um quarto passo importante é a gente, depois de ter passado esse tempo de oração a partir da palavra de Deus, é começar a ter algumas conclusões. O que é que agora eu percebo de forma diferente na minha vida? Quer dizer, com que olhos eu olho para o meu redor, para as pessoas que vivem comigo, para o mundo, a minha vida? O que é que deverá mudar? O que eu vejo de forma diferente? O que eu avalio de forma diferente? Que atitudes eu vou tomar? Eu devo ser concreto a partir do meu encontro com Deus. Então, essa metodologia, chamada de leitura orante da palavra, é uma prática antiga que vem sendo cada vez mais retomada e colocada em prática. Ela nos ajuda muito a tomar a palavra de Deus a sério e torná-la vivencial. Isso porque senão a gente corre o risco de simplesmente não entrar em contato com a palavra de Deus, achar que ou porque é difícil, ou porque a gente não tira tempo, a gente não gosta, a gente não entende. Ou então a gente procura ler, como tem gente que procura ler a palavra de Deus, mas só para poder discutir com os outros. Aí eu conheço, eu leio, estudo, então discute, debate, não com o desejo de ouvir o que Deus tem a dizer, mas com aquele propósito de poder discutir com os outros. O que também não é bom, também não ajuda muito. Quem sabe até possa ajudar eventualmente em alguma coisa, mas não é esse o caminho. O contato com a Sagrada Escritura é uma atitude humilde da pessoa que quer ouvir, que tem fé, que tem o desejo de pôr em prática a palavra de Deus. Sobretudo porque Jesus disse que o modo de nós provarmos que nós o amamos é ouvir a palavra dele, procurar entendê-la e colocá-la em prática. Eu não tenho outro modo de provar que eu amo a Deus, a não ser sendo um fiel ouvinte do que ele diz e alguém que é decidido em praticar o que ele ensinou. Então a palavra de Deus nesse mês de setembro, ela é um apelo para nós de voltarmos a ela a nossa atenção, o nosso coração, a nossa inteligência e transformar em prática. Devia ser assim. Se a Sagrada Escritura ou as Bíblias que existem por aí de papel desaparecessem, devia ser possível olhar para a gente e reescrevê-la. Quer dizer, devia viver de tal forma a prática, ou pôr em prática o que está na Sagrada Escritura, que se alguém nos conhecesse a partir do nosso comportamento, devia ter condições de pelo menos deduzir o que de mais importante tem na Bíblia, que é a caridade, o amor a Deus, o amor aos irmãos, é o resumo de tudo. E uma vida digna de pessoas humanas que sabem que são filhos e filhas de Deus e que, vivendo assim, se tornam uma presença transformadora no mundo. A palavra de Deus é isso, ela tem como finalidade transformar o mundo. Isso só é possível se nosso comportamento refletir o que a palavra de Deus ensina.